Olá, sejam bem-vindos de volta. Esse assunto parece não ter nada a ver com segurança da informação, né? Falar de RH, né? De recursos humanos, mas ele é extremamente estratégico e importante para a segurança da informação. A gente vai ver aqui. Vamos dar vários exemplos. Esse assunto promete ser um pouquinho longo. Nós vamos falar de recursos humanos antes da contratação, durante e depois da contratação, que é o encerramento ou algum tipo de mudança de contrato no meio do caminho aí. Vamos lá. Antes da contratação, né, a gente vai falar de seleção, termos e condições de contratação. Durante a contratação, a gente vai falar de responsabilidades da direção, conscientização e treinamento de segurança, processo disciplinar. E o encerramento da contratação, responsabilidades pelo encerramento ou mudança de contratação. Vamos prosseguir aqui. Objetivo. O objetivo criado na norma é assegurar que os funcionários e partes externas entendam as suas responsabilidades e estão em conformidade com os papéis para os quais foram selecionados. Os controles que nós temos em relação ao RH antes da contratação, né, é justamente a parte de seleção, né? Qual que é a ideia aqui? É que o RH, durante a seleção, consiga identificar, verificar histórico desse funcionário. Devem ser realizadas para todos os candidatos de emprego de acordo com a ética, regulamentações, leis relevantes e devem ser proporcional aos requisitos de negócio, aos riscos percebidos e à classificação da informação. Então, qual que é a ideia aqui? É fazer o levantamento de histórico desse profissional, saber se esse profissional ele realmente tem o diploma que ele diz ter, se não foi falsificado. Verificar em relação a leis relevantes e negócios, por exemplo, que lá fora nos Estados Unidos chama de background review. Por exemplo, antecedentes criminais. Então, a questão de verificar antecedentes criminais não é a questão de discriminar o funcionário para que esse funcionário não seja contratado porque cometeu um crime. Mas é verificar se ele não pagou por esse crime, se ele fugiu, por exemplo, e está tentando arrumar um emprego. Então a ideia aqui não é deixar de dar um emprego para uma pessoa que está precisando, é um ex-presidiário, mas é não cometer um crime, de acobertar uma pessoa, saber que a pessoa cometeu um crime e contratá-la, né? Então ela primeiro precisa pagar a sua dívida com a sociedade e posteriormente ela teria realmente as portas abertas na sua organização. Então é fazer essa verificação. Uma coisa que é muito feita aqui no Brasil e a legislação não permite é a verificação de dívidas, né? De antecedentes em relação a dívidas. Então dá uma olhada se ele não está no Serasa, no SPC. Isso é proibido para ofertar um emprego. Muitas pessoas às vezes estão com essas dívidas porque estão desempregadas, né? Então, se fecha-se a porta, a legislação aqui é o que vai determinar para a gente. Não é a organização que define moralmente ou hoje em dia se fala muito de politicamente correto, né? Então, no caso aqui, o que a ISO está dizendo? Que a empresa precisa ter uma postura de atender à legislação, né? Então, se a legislação permite, faça, se for necessário para o seu negócio. Se a legislação não permite, não faça. Então, não é porque está na norma que eu tenho que ferir uma lei, uma obrigação local. A gente vai ver isso muito no próximo módulo. Termos e condições para contratação. As obrigações contratuais com os funcionários e partes externas devem declarar a responsabilidade da organização para a segurança.
Em outras palavras, lá no contrato de trabalho eu já tenho que mencionar cláusulas que falem da segurança da informação. Inclusive, eu posso até pôr parte dessas obrigações de políticas relacionadas ao usuário lá no contrato de trabalho. Eu preciso mandar todas as políticas, política de backup, política de criptografia, políticas que não tem nada a ver com o funcionário, mas aquelas políticas que são gerais para todos os funcionários, seja ele qual for, essa política pode fazer parte ali, um anexo ali no contrato de trabalho, um documento à parte que a pessoa assine, tomando ciência que ela precisa ter obrigações em relação à segurança de informação. Inclusive, assinar um termo de confidencialidade, ali, um termo de sigilo em relação às informações. Detalhe é que esse termo que ela pode assinar, por exemplo, de confidencialidade, ele precisa estipular o prazo. Uma vez que a pessoa rompeu o contrato, ela não tem mais obrigações com a empresa. Então, por que ela vai guardar essa informação? A não ser que você coloque no contrato que, ao sair da organização, ela tem que manter pelo menos uns 3 anos sigilo em relação a essas informações. Isso não só para os funcionários, mas também qualquer contrato que você faça com uma empresa prestadora de serviço. Então, que tem empresas que gostam de colocar contratos pesos iguais para esses dois públicos, mas você pode colocar, por exemplo, para a empresa 5 anos, para o funcionário 3 anos, é a organização que determina 1 ano. Então, se você não põe isso no contrato de confidencialidade, dizendo que ele precisa manter o sigilo mesmo após o rompimento desse contrato, ele pode poder, acabou o contrato, ele já pode sair falando do que ele quiser. Por isso que no contrato de confidencialidade precisa também estar definido o prazo, porque a informação, ela tem, a gente aprendeu, né, lá no primeiro módulo, que a informação, ela tem valor e ela tem ciclo de vida. A informação, ela não vai viver eternamente, ela não vai ser supervalorizada o resto da vida. Em algum momento ela perde seu valor, ela perde essa finalidade. Bom, antes da contratação, o que eu queria destacar é isso. Porém, durante a contratação, né, assegurar que os funcionários e partes externas estão conscientes e cumprem as suas responsabilidades pela segurança da informação, né? Então, a pessoa, ela foi contratada, né? Então ela está contratada, né, durante esse processo, né, durante esse contrato que ele está embaixo. E aí a gente precisa colocar esses 3 itens, esses 3 controles precisam ser aplicados a todos os funcionários que estão trabalhando. Responsabilidades da direção. A direção deve requerer aos funcionários e partes externas que pratiquem a segurança da informação de acordo com o estabelecido nas políticas e procedimentos da organização. Note que aqui não é só criar uma política e enfiar a goela abaixo do funcionário, mas é trabalhar essa questão da conscientização com campanhas de conscientização, a alta direção, por exemplo, mandando comunicados em relação à segurança. Então isso faz com que a direção se envolva na questão segurança e está vindo de cima para baixo. Tem essa questão também, se a diretoria da minha área está falando para fazer tais coisas, para tomar tais cuidados, para ter tais posturas, é dessa forma que eu vou fazer. Então o funcionário acaba se espelhando na chefia. Conscientização e treinamento de segurança. Note que a gente lá atrás, na versão anterior da norma, falava em treinamento de segurança. Hoje a abordagem é outra. A abordagem não é simplesmente pôr as pessoas numa sala, dar um treinamento rápido e pronto. Mas é conscientizar essa pessoa, é conversar com essa pessoa, mostrar fatos, mostrar para eles através de evidências, exemplos, o quão importante é a participação dele na proteção dos dados, não só para os dados da empresa, mas também para manter a vida pessoal dele
segura. Então, as informações pessoais desse funcionário estarem protegidas. Então, as obrigações contratuais com o funcionário e partes externas devem declarar a sua responsabilidade e a da organização para a segurança da informação. Então, o contrato de trabalho, mais uma vez aí, ele tem que estar mostrando essas responsabilidades para os funcionários, e um bom momento para deixar isso claro para o funcionário, que ele assinou ali na sua contratação, é o treinamento de conscientização. Então, esclarecer isso para ele, conscientizá-lo, mostrar para ele, colocar isso, implementar isso na vida dele, trazer ele para o seu lado, fazer ele trabalhar com você, para você, é o objetivo aí do treinamento de conscientização. É ganhar esse cara para o nosso lado, é fazer ele ser mais um agente de segurança dentro do processo, dentro do sistema. Esse é o objetivo aí do treinamento. Bom, a gente falou de políticas de segurança e eu não mencionei em momento nenhum na parte de política de segurança, propositalmente. Eu costumo, no treinamento de interpretação da norma, na implementação, na hora que a gente está falando de construir uma política, eu falo das partes da política e falo que uma política, ela precisa trazer as sanções. Ou seja, a empresa precisa ter processos para garantir a disciplina dentro da empresa, ou seja, uma pessoa que se recusa constantemente a andar com o crachá, por exemplo, que está na política, que todo mundo tem obrigatoriedade de utilizar, ela pode ser disciplinada, ela pode receber uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão. Existe a lei trabalhista prevê uma série de passos para você em relação a situações com funcionários problemáticos. Então a organização ela pode aplicar sanções. No caso da TI, ainda pode, por exemplo, as sanções que a área de segurança pode até colocar lá na política é que vamos tirar o acesso da pessoa. Aí o chefe da pessoa vai se incomodar, fala, pô, mas assim ela não consegue trabalhar. Fala, olha, ela não cumpre a política. Então o chefe, a contramedida que o chefe vai ter que colocar como remédio é sentar com essa pessoa e falar, olha, eu vou solicitar a liberação do seu acesso, mas você precisa cumprir isso aí. Não vamos aceitar isso de novo. A próxima vez nós vamos te dar uma advertência e você vai ser suspenso ou até demitido. Falar para o funcionário que ele pode ser demitido. Então, tem que existir uma maneira, um processo de trabalho muito bem feito, com quem vai montar isso é o pessoal do RH, o processo disciplinar. Eles vão trabalhar isso em conjunto com a área jurídica da organização para tomar as decisões, assim, tudo dentro da lei, sem pesar demais para o funcionário e fazendo na medida certa e trazendo esse funcionário para o nosso lado, mesmo que por uma sanção, mesmo que por um processo disciplinar. Então, a violação da segurança é um incidente de segurança e precisa ser contido dessa maneira aí. Bom, da parte de durante a contratação é isso. Agora vamos para o item de encerramento e mudança na contratação. Qual que é a ideia aqui? Proteger os interesses da organização como parte do processo de mudança ou encerramento da contratação. Vamos entender esse controle. O encerramento e mudança da contratação é responsabilidade pelo encerramento, mudança da contratação. As responsabilidades e obrigações pela segurança da informação que permanecem válidas após o encerramento ou mudança da contratação devem ser definidas, comunicadas aos funcionários ou partes externas e cumpridas. No caso aqui, quando a gente fala de encerramento, a gente pode ir até um pouquinho mais além. A ISO fala de controles, por exemplo, como solicitar que a pessoa devolva os bens da organização, ter um checklist de saída da pessoa, onde você tem um celular, a empresa te forneceu o celular? Sim, então
devolva. O crachá, que é propriedade da empresa, você devolve. Ou se a pessoa, além do crachá, tem algum token para acesso a algum sistema, ela tem que devolver isso também. Devolver o notebook. Se tem empresas que fornecem carros, né, para o funcionário, devolver o veículo. E toda e qualquer informação, lembrar a pessoa do seu contrato de confidencialidade, quanto tempo ele dura, fazer com ele ali um bate-papo e dizendo, olha, você aprendeu nos treinamentos de conscientização, manter o sigilo, isso precisa permanecer durante esse tempo. Caso seja evidenciado que você vazou informação propositalmente após a finalização do contrato, e isso foi evidenciado, nós podemos te processar juridicamente e você vai arcar com as suas ações em um tribunal. Então deixa claro para o usuário que acabou a relação de trabalho ali, mas que ele ainda tem obrigações aí por manter um sigilo durante um período que seja. Então não falar do ambiente computacional, como era, como estava, como funcionava, coisas sejam positivas ou negativas. Eu costumo muito falar para os meus alunos durante a aula, né, quando eles estão em aula online comigo, que o nosso padrão de etiqueta aqui é não falar o nome da nossa organização e não trazer pontos negativos em relação a isso, mas comentar segurança, dar exemplos de situações. Olha, eu trabalhei numa empresa e essa frase, eu trabalhei numa empresa, significa que você não está se referindo à empresa atual, né? Mesmo que você esteja falando de rotinas que aconteça também na empresa atual, mas você está dando um exemplo genérico. Então a ideia e o compartilhamento de informações, muitas vezes, no meu caso aqui com os alunos, é até proteger esses alunos de amanhã ou depois alguém da organização que não tem a mesma ideia que esse aluno levar para o chefe e falar, olha, ele está fazendo aula em tal lugar, ó, peguei uma gravação dele aqui falando mal da organização, e essa pessoa ser punida por causa disso. Então, as responsabilidades em relação a falar da organização, mesmo depois que o contrato foi encerrado, uma gravação de uma aula com uma data, por exemplo. Eu sempre dato as minhas aulas, né? Eu sempre inicio as minhas aulas online falando, hoje é dia tal, estamos aqui na aula de Security Plus, ou aula de interpretação da norma, análise de risco. Então, eu sempre tomo esse cuidado em relação aos meus alunos aqui, mas esse mesmo cuidado é o que os alunos, que os profissionais de segurança, as pessoas que saem de uma organização precisam ter, porque esse mercado é muito pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é todo mundo. Eu sei que tem uma tonelada de empresas, mas sempre tem alguém que você conhece, que conhece a pessoa que você está se referindo. Então, fica aqui a minha recomendação em relação a isso. Para a prova, é saber, né, que eu preciso ter cuidados com o funcionário, tanto na entrada, durante o meu contrato e na saída. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.